Começar falando um pouco de história e em 2012 eu comecei a trabalhar com sistemas de armazenamento de energia e eu vi que naquela época a gente tinha o seguinte, a gente divagava, né, que deveríamos alcançar o valor de US$ 100 por quilowatt-horas por célula, né, no nível de célula. E isso aí custava US$ 850 por quilowatt-hora naquela época. O nível de célula ali, o valor, né, desse quilowatt-hora armazenado. Isso é um absurdo. E olha só que coisa excepcional que aconteceu. A bateria, ela foi para uma espiral deflacionária, que hoje, né, setembro de 2025, nós estamos falando de US$ 50 por quilowatt-hora no nível de sistema. Né? Isso aí é um absurdo, impensável. As projeções mais otimistas da época não conseguiu prever, né? Ficaram longe de acertar onde chegaria a coisa. Então isso daí é algo que é espetacular. E a questão principal, né, e eu vou tentar levar vocês num raciocínio aqui, que nós não chegamos no fundo do poço disso. Estamos longe ainda. Por quê? Porque olha só que coisa doida. A bateria, ela reduz de preço, melhora de qualidade. Você tinha antigamente 3.000 funcionários por gigawatt-hora de fábrica de bateria, ou seja, 3.000 funcionários por gigawatt-hora, hoje a gente tem 30. Essas fábricas estão se automatizando e isso faz com que nós tem empresas do top tier ali prometendo 10.000 ciclos. O valor em dólares por quilowatt-horas por ciclo está despencando ainda e tem muito para ir. Tá? E ainda nós estamos falando que na China nós temos por volta de mais de 1.000 empresas de produção individuais disso daqui, ó, de células de bateria prismáticas, pound cell, cilíndricas, diversas químicas de bateria. E aí, né, eu gosto de fazer o seguinte paralelo, né? Pensa no iPhone, um exemplo. Você tem ali um hardware que começou e que, se a gente olhar aí do iPhone 12, 13 para frente, você não tem grandes melhorias de hardware mais, você tem melhorias de software, né? Ou seja, a integração com o cliente tem ficado cada vez melhor. Então, olha só, o que eu quero levar vocês a pensar aqui? A bateria melhorou muito e vai melhorar ainda, mas o grande diferencial que nós podemos alcançar é na digitalização do ativo. Nós temos uma grande margem para fazer essa digitalização. Por exemplo, criar modelos preditivos para entender esse envelhecimento, pensar em modelos de seguro, de financiamento para essas baterias, garantindo que elas vão funcionar. Está se discutindo muito sobre baterias de segunda vida. A bateria sai do veículo, ela tem segurança suficiente. Eu consigo usar inteligência artificial para prever se ela vai envelhecer, se esses 2.000 ciclos remanescentes, quando ela chegar a 80%, faz sentido ainda eu usar essa bateria frente a uma bateria nova? Qual é a relação que eu tenho de uso de energia, de uso de emissão de CO2, uso de água para uma mineração urbana, frente a uma mineração que eu vou lá extrair, lá em qualquer lugar, extrair aqui em Minas Gerais, levar de navio, de trem, navio até a China para chegar no grau bateria, depois eu produzir novas baterias num país que tem uma matriz elétrica bastante ainda carregada com combustível fóssil. Então, né, onde eu quero chegar e pensar com vocês aqui, né, as oportunidades estão, né, como os colegas têm dito aqui ao longo do dia, vamos ter mais sobre esse assunto, na integração, na digitalização desse ativo. Veja, nós fizemos alguns estudos com 15 setups mais ou menos, calculando 5 gigawatt-hora de bateria e observamos que entre o EMS, o BMS, o sistema de tipo de bateria que você utiliza, com tipo de ciclagem, para apenas a inteligência de quanto vai custar 1 megawatt-hora de bateria, né, para armazenar 1 watt-hora, a gente chega numa diferença de mais ou menos 20% no custo disso, otimizando esse sistema, otimizando esse ativo. Ou seja, é um ponto que a gente tem que olhar ainda com mais detalhe. Nós na Unicamp, né, e levando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, nós somos academia e nós estamos olhando para desenvolver o ecossistema, ou seja, desenvolver materiais ativos, entender os processos de fabricação dessas baterias, porque subsequentemente nós precisaremos ter essas fábricas aqui no Brasil
por questões de soberania nacional, porque não poderemos colocar baterias nos satélites importadas desses países, não conseguiríamos. As guerras são combatidas hoje com drones que usam baterias. Agora, do ponto de vista comercial, olhar para a célula e pensar em fábricas de bateria aqui, ainda nós estamos chegando nesse ponto, porque não faz sentido econômico com 1000 fábricas lá no exterior produzir células aqui no Brasil. Mas quando essas fábricas virem para cá, nós precisamos do know-how, precisamos de pessoas, de RH, que entenda toda essa questão de digitalização, mas também entenda do manejo dos equipamentos, da fábrica, do beneficiamento dos materiais, da produção das células e assim por diante. Era essa visão geral que eu queria dizer. A fruta mais difícil de pegar é essa daqui, mas talvez a mais estratégica. A fruta mais fácil de pegar é a digitalização e, com certeza, a montagem dos sistemas BES aí, nacionais. Isso aí. Obrigado.